Antes de mais, obrigado ao Diogo e ao Rafael por estarem aqui comigo. Para falar de coisas. E queria-vos perguntar, o que é que acham do cartaz do Festival Panda? Está forte este ano, não está? Eu confesso que ainda nem o vi, não é? Podes-me dizer quais são as cabeças de cartaz, assim, os nomes mais sonantes? São os caricas, mas os palcos secundários e after parties não sei. After party tipo começa aqui às 7 da tarde. Olha, mas nós fomos ao nosso Primavera, que foi bateu muito. Foi ao nosso Primavera? Gastar foi dinheiro. Foi. Yeah. Foram armar sem Festival urbano, sem campismo. Gastámos dinheiro para ir ver os Swans, que afinal voltam cá. Pois é. Outubro. Pronto. Pois é, olha, quem vos mandou ir gastar dinheiro, não é? Olha, eu fiquei contente, falando em festivais, que o Mesh Fest, o Charles Bradley já está fixe e vai dar um concerto cá. Pois. Eu nem tenho estado atento, por acaso, ao cartaz. Não, vi hoje, eles deram só tipo as 3 primeiras confirmações. Charles Bradley, os Cigarettes After Sex. Isso. E uma terceira coisa que eu não sei. É a terceira coisa. Não, mas Cigarettes After Sex agora vivem cá em Portugal, já foi. Eles gostaram. Pronto. Já temos os Foles para isso, tipo. Nunca fui ao Mesh Fest, mas dizem que é por aí, entre estações de metro, não é? Na festa. Então, e o resto, a vossa vida está boa? Está, o Rafa está quase licenciado. E tu? E eu tenho mais um ano. Faltas um aninho. Mas estás quase licenciado, o que é que falta? Falta um exame. De quê? De Sociologia? Foda-se, tinha de ser sempre Sociologia, é uma grande merda. Isso vai ficar registado, estou-me a cagar, não vou pagar isto. Já estás licenciado. Já estou licenciado. For the record, eu gostei do professor, mas... Opa, é assim, se estiveres num campo de batalha e tipo o general do exército inimigo, pá, for um gentleman, é claro, tipo, pá, respeito-o como pessoa, não é? Mas é meu inimigo. E o professor, não, eu até acho, eu acho não, ele sempre comigo foi bastante porreiro, não tenho nada de contrariar, apesar de ter chumbado a cadeira e ter feito exames de tu e quase toda a gente. Sim, quase toda a gente. E pelo que me conta já tinha sido pior antes, tipo anos ainda anteriores a isso. Mas pronto, é assim, perspectivas para o futuro. Rafael, já que estás quase a... Não se fala nisso, que isso dá azar. E tu? O Rafael ainda há bocado estava a ponderar ir trabalhar para a FNAC. E agora qual é trabalhar para a FNAC? Então, durante o verão. Ok. Só para o tempo passar. Parecer. Mas já vais para a zona dos filmes? Tipo, eu vou lá chegar, tem aquele filme do Checo. Não temos. E depois está ali ao lado. E, tipo, é só ir ao computador, na base de dados. O sistema não tem. O sistema não tem. Mas se quiser posso encomendar. Depois demora 2 meses. Portanto, já saquei o filme no Pirata Tuga. Então, mas tipo, FNAC, mas era mesmo essa zona? Era tipo, sei lá, eletrodomésticos. Agora tem eletrodomésticos. Não sei, foi... Bem, daqui a nada é Media Market mesmo. Já falta. Foi literalmente foi uma conversa de 5 segundos que o Diogo narrativizou e achou que ia mesmo acontecer. Ok, pois eu costumo fazer muito isso. A partir das coisas que eu vejo no meu cotidiano, eu depois estabeleço uma narrativa totalizante, no fim, com uma moral e tudo. Não é real. Mas eu pensava que as narrativas eram secundárias. No cinema são, porque o cinema não é um meio especificamente narrativo. Ai, não? Não, porque... Pá, é assim, eu tenho a ideia... A minha opinião é que, por mais abstrato que o filme seja, está a contar alguma coisa. Boa pedra de toque. Tipo, o Blue do Derek Jarman. Tu consegues descrever o filme em meia dúzia de palavras. É um gajo que decidiu fazer um filme num plano azul onde fala da sua... Sim, onde fala da sua vida. Pronto, as pessoas, não tenho... Uma vez uma amiga minha disse-me que o filme preferido dela era o La GT, do Chris Marker, e disse, vês como os filmes não precisam ter uma história, podem ser só contados em fotografias. Não, aquilo tem uma história, é um gajo que vai atrás no tempo. É uma história, pode não ser contado da forma de sou o herói, tu és o vilão, pum. Mas é uma história. Mas porquê é que tem de haver uma história? Não tem. Não, estou a brincar. A questão é que há inconscientemente. Percebes? Porque nós somos sedentos de história. Mas isso é porque, talvez, até agora, tudo o que tu tiveste de... Como é que eu lhe hei de chamar? Plataformas artísticas dependiam do fator narrativizante, digamos assim. A partir do momento em que surge... Pensei que isto ia ficar sério tão cedo, mas ok, bora, continua. A partir do momento em que tens o cinema,
tu podes usar o cinema para trabalhar uma intuição humana ou para contrariar uma intuição humana e, quem sabe, formar novas pessoas não tão narrativas, não tão narrativizantes no futuro, não sei. Vão simplesmente ver os filmes na paz. Vejam, foquem-se na visualidade, porque o cinema é o meio da visualidade. Sim, é verdade. É verdade. Mas há realizadores que não trabalharam tanto o lado da visualidade, mas mais tipo o lado da palavra. Como Manuel de Oliveira. Tipo Branca de Neve. Não. Sim, não. Era uma sim, piada, não. era uma piada. Não, mas tens razão. Mas estava a pensar mais no Oliveira porque ele não é Que é um o realizador texto. muito imagético. É mais textual. O texto da Sim, mas o cinema não é... Agostina, peço. Não... Não, E exatamente. do José Reis. Não, eu só ia dizer que o cinema, pronto, também não queria fazer aqui afirmações muito polémicas, sim, era isso que eu queria dizer, mas pronto, também não é só o meio da visualidade, o meio da visualidade e do tempo, porque se fosse o meio da visualidade já teríamos a fotografia, mas o cinema, pronto, Isto é o tempo. É a mutação dos média? Não, juro que não estou a aplicar matéria porque eu não tive cadeira nenhuma de cinema, por isso. Ok. Juro que não. Isso é no 3º ano. O que é que vais tirar de cinema? Não sei se vou fazer cadeiras de cinema, por acaso. Sou mais comunicação, cultura e arte. A comunidade cultural. E aí íamos escapando. É onde vai depois o emprego. Sim. Não, vais ao escrever tu também. Então. Eu não. Eu vou trabalhar para a FNAC. Pronto. Mas é o teu sonho de vida. Sim. Por acaso há pessoas na FNAC muito porreiras, é preciso dizer. Alguma outra ovelha negra, mas pronto. Não querem continuar o debate da narratividade. Não. Não podemos continuar isso a propósito. Vamos interpelar aqui. Não, vamos falar, por exemplo, do De Transformers. um último filme que nós tínhamos visto os três. A 3 não. A infância de um líder. A infância de um líder. Pronto, vamos falar da infância de um líder. Mas assim, até dois contra um, tem de haver, sei, tipo, um acho que é mau, outro que é médio, outro que é bom. Não, vocês acharam que é bom, mas por razões completamente diferentes, aposto. Epá, mas quero tão snob. Eu às vezes tenho pena que isso é só um podcast, que eu gostava de não estar tão snob. Vamos falar dos Smurfs 2. Com a voz da Mia Rose. Da Mia Rose. Incrível. Olha, vou ver. E do Pac-Man. E do Pac-Man. Não sei, é possível. Do Pac-Man já não é Pac-Man, é Carlão. O Pac-Man deu voz a uma personagem no Arthur e os Minimeus. A Luciana Abreu também, lembra-me. É verdade. Eu decoro essa. Filme de formação mesmo. Eu não percebo porque é que as pessoas que fazem as dobragens acham que pôr tipo um sticker no cartaz a dizer com as vozes de Pedro Granger, Luciano, tipo que as pessoas, epá, isto tem a voz do chamativo, não é? Tu quando vês que eles... Carros 3 é uma merda, mas tem a voz do Pedro Granger. Quero ver o Carros 3. Estou bem interessado. Epá, não sei. É bué tipo... Epá, é que aquilo levanta muitas questões. A primeira questão era, é preciso... Não, a primeira questão é como é que os carros nascem? Não, tipo, não, aquilo é muito... Porque eles têm... eu lembro-me de ver o 2... Quando um carro gosta muito de outro carro... Não, lembro-me de ver o 2 e um carro italiano dizer aquela é a minha mãe. E tipo, como é que aquilo aconteceu? Como é que ela engravidou e teve aquele carro? Acho que a questão mais presente é se a história dos carros é a nossa história, se houve guerras, houve guerras novas, uma guerra por causa de aviões, por causa de será aviões. que há xenofobia de carros? Então, não, os carros definem a tua condição social. Tu és um táxi, só podes ser um táxi. Mas espera, mas isso é um mundo como é que há táxis? Como é que há táxis num mundo de carros? Epá, isto é muito complicado. Não, os táxis são pessoas, então. Há aquele filme spin-off que é os aviões. Sim, que foi um flop. Não foi nada flop, rendeu bué. Não foi diretamente para DVD, mas na maior parte do mundo foi para cinema para ganharem uns cobres. E ganhou bué. Ok. Pronto, mas acho que os filmes do Pixar são todos no mesmo mundo, em eras diferentes, pós-apocalípticos. Os carros é tipo o próximo passo. É tipo depois do Wall-E. Quem sabe? Olha, por acaso. Pensem nisso. Mas é que é bem estranho. Mas pronto, a Pixar tem filmes muito bons. Certeza que não querem falar sobre a infância de um líder. Eu, quando era pequeno, queria muito... porque para o PC, para os jogos do PC, havia teclado de rato, joysticks, e para jogos de corridas, a roda, não sei se lembram disto.
A roda... Sim. Sim. O volante. Sim, com uma cadeia e tudo. Sim. E com pedais, sempre quis isso. Eu nunca tive isso, mas quando ia à casa de amigos meus que tinham só a PlayStation e era para jogar Gran Turismo, eu com o joystick fazia assim, porque achava que... Pois é, que isso é por instinto. É estúpido. Mas podemos falar da infância de um... Eu faço Agora isso ia no dizer a Super infância Mario, de um então. Ivan, era o que eu ia dizer, Olha, bom por causa filme. do Tarkovsky. Faz isso no supermercado? Ao contrário da infância Com o de Super um Mario. líder. Com o Superman. Prefiro o ecrã. Sim. Ok, não ouviram. O quê? O que é Não, que eu foi? disse que esse era um bom filme, ao contrário da infância de um líder. É? Eu vou parar de ver. Vou só fazer assim. Eu gosto muito da infância de um Foi líder. dos grandes mas filmes do isso, ano. Por acaso. Foi o grande filme do ano. Para mim, Foi o grande filme do ano, diz foi o o Rui. melhor Portanto, o Rui knock-off gosta- de Michael Haneke capaz de do gostar ano. mais do que eu. Michael Haneke? Sim, Haneke. Michael Haneke? Não sei como Michael Haneke? é que... Michael Haneke. Haneke? Peço E o desculpa. final do filme É muito bom. é excelente. Sim, é a melhor parte do filme. Agora daí excelente. Não, acho que o filme é todo ele excelente. Então vá, vamos... Mais valia ser... Então vá. Não sei se ouviram, mas foi um Wi-Fi. Sim, foi um Wi-Fi. Foi um Wi-Fi. Entre o Rui e o Rafael. Foi um Wi-Fi. Foi um Wi-Fi. Então vá, primeiro vocês expliquem porque é que é um filme, o melhor filme do ano e depois eu explico porque é que não é. Não, é assim, o melhor filme do ano entre o que eu vi, sendo que muitos filmes nem originalmente são de 2016, não é? Se cá Sim, estrearam houve no ano anterior, Sim. mas cá só chegaram em 2016. Mas Rafael, chuta. Como o cemitério de Esplêndido. não. Dispenso. Não Quero- consegues quero defender tudo as isso. coisas que... Queres ouvi-lo primeiro? Pá, eu sei o que sinto, não preciso de provar nada a ninguém. Mas isto é uma conversa, não é? Para argumentar a favor ou contra... Não, mas nós estamos em maioria, portanto, tipo... Não, é? O ONUS prova. Não, bom. mas diz. Então... Pronto. Para com esse copo, está-me a irritar. Estou nervoso. É que depois vai-se chegar e vai ser... ok. Mas diz. Então, a infância de um líder... Agora para com os Esse- CDs. Não Que é consigo. o primeiro filme do ator Bradley Corbett. Bradley Cooper, não? Bradley Cooper. E é suposto ser assim uma parábola sobre o fascismo, não sei. Ele disse uma fábula. Para mim, Uma fábula. eu fui à sessão um ano antes do filme estrear. O gajo, Bradley Cooper, veio cá, fez uma sessão onde eu gosto muito dessas apresentações que são normalmente conversas com o Paulo Branco. É sempre giro. E o gajo, o que eu me lembro mais que ele disse foi que o filme era para ser entendido mais sensorialmente do que literalmente. E realmente, principalmente com a música do Scott Walker, Que é espetacular. Sim, mas o Scott Walker é espetacular. grande. Para mim é a minha parte do filme. o filme é... Pronto, é uma fábula e os sinais estão por todo o lado, como uma das grandes cenas é o miúdo, inclusive, a ler um livro de fábulas e a falar sobre um leão e um rato, e ele depois, o símbolo da ditadura dele é um leão. Que misonabime. E o filme está dividido com intertítulos de parte 1, parte 2, parte 2, parte 3. E pronto, é uma grande fábula porque o que está ali são pulsões de... Portanto, o filme não seria levado a sério como uma cena literal, porque aquilo basicamente é o Pestinha ou sozinho em casa. Pestinha. Mas- Havia um filme que era o Pestinha. Pois sim, Pestinha, Pestinha 2, Pestinha 3. Mas é isso, mas muito a sério. Mais sério até do que é. E essa escuridão toda, e essa gravidade. Porque, pronto, à medida que o filme passa, ele faz coisas cada vez mais graves. Sim, exatamente. É Até uma escalada de acontecimentos até ao final, que é bastante... E no epílogo, o peso das coisas é tão grande que a câmara literalmente perde o controle. Exatamente. E acaba assim o filme. É um grande. Só que esta conversa não serve de nada para quem não viu. Não é, estamos a abrir o apetite, porque foi um filme bastante... Eu recomendo que não Não vejam. pesado. Depois passou por baixo.
Passou por baixo. Foi um dos 3 grandes filmes do ano. Os outros 2 para mim foi o El, do Paul Verhoeven, e o Cemitério do Esplendor. Sim, mas esses dois são O Cemitério do Esplendor ainda não excelentes vi. filmes. Ainda não vi o Cemitério do Esplendor. Então, mas agora aproveito para ser o snob mauzinho. Eu percebo... Por acaso agora disseste snob mauzinho e vi a foto que o Luís Miguel Oliveira pôs e pensei, ele está bem parecido com o Diogo. É? Sim. Eu já estou a perder o cabelo e tudo. E no fim eu vou-me transformar no quem me dera. Não, mas o meu problema com o filme, eu consigo concordar com tudo o que tu disseste acerca do filme, porque foi perfeitamente analítico. Sim, há uma escalada, estão ali representadas pulsões sexuais, geralmente. Bom, podemos argumentar que todas as pulsões são libidinais, por isso também é um bocado redundante estar a dizer que são pulsões sexuais, mas pronto. Agora, o que me perturba naquele filme é que é o género de filme que, como... Sei lá, vem-me à memória o Laço Branco, porque o Laço Branco do Michael Haneke também tenta como que fazer ali uma história, uma história psicanalítica do fascismo, ou seja, o fascismo vem de casa, é nas relações íntimas, nas primeiras relações que a criança tem com o seu núcleo familiar, etc., que se formam as dinâmicas de poder que depois podem concretizar-se no seu futuro, caso esta siga uma carreira política, enfim, podem concretizar-se nos seus ideais fascistas, etc. E, primeiro, essa é uma visão que tende a ser muito determinista e simplista, e eu não acho que o filme em causa, A Infância de um Líder, acho que faz ainda menos do que o Laço Branco para desmistificar essa simplicidade. Eu acho que na Infância de um Líder, então, chega ao ponto de... É tão claustrofóbico o filme que é quase como se toda a socialização da criança passasse pela mãe, pela empregada... Não é pela empregada, pela ama, eu queria dizer ama. Tu pelo filme nunca conseguias perceber todas as fases de socialização do personagem, não é? Eles querem dar uma ideia... Ele não sai de casa. Sim, eles querem dar uma ideia através de alguns mecanismos narrativos, querem dar um aspecto geral das coisas que poderão ter levado a ser assim. Como, por exemplo, o Hitler. O Hitler era uma pessoa, era um artista, era uma pessoa que não era um grande artista, mas era uma pessoa que era movida pela repressão que sentia em casa a ser artista e etc. Só que não foi o ser artista não o motivou a ser um ditador. O que motivou a ser um ditador foi o facto de ter sido sempre ignorado durante toda a vida e a acreditar naquelas ideias macabras que ele tinha. E acho que o filme espalha bastante bem todo o percurso de muitos ditadores, porque acabam por ser bastante semelhantes. E acho que ao mesmo tempo se tenta demarcar muito da realidade do filme, explicitamente até no fim, onde é uma ditadura ficcional completamente. O filme não tenta dizer nada sobre o mundo real, acho. Não, o problema é que o filme tenta dizer tudo sobre o mundo real, tenta apresentar uma explicação para o fascismo, tenta estabelecer um paralelo histórico. Não seja uma explicação para o fascismo. Dos primeiros pensamentos que eu tive, que são normalmente os mais certeiros, porque a pessoa está sem reflexividade, eu pensei, isto parece aquele filme de terror onde o puto está possuído, que é o The Omen. Yeah. E é isso, é um filme sobre uma criança malvada, só que... E isso vê-se nas sensações todas que o filme transmite. Aliás, logo a cena principal que mostra que não é um filme que tenta ser equivalente à realidade é que logo no... Eles não localizam temporalmente, sim, geograficamente. No primeiro ato há uma dream scene que ele está deitado e que tem uma visão... Mas isso mais real... Mas isso, o facto do filme apresentar um conjunto de personagens sem... Cuidado com bater da mesa. Sem país, sem tempo, ou fora do tempo, ou fora da geografia, isso só o torna mais real na medida em que tu depois podes pegar com essa história, enfim, essa história que surge isolada e é contextual no filme, tu depois podes aplicar isso à realidade histórica que conheces. Sim. Enquanto que se o filme inventasse uma ficção sobre factos ocorridos ou etc.,
distanciar-se bem mais da realidade. Mas eu acho que o filme... Mas acho que por isso se distancia bastante. Eu acho que tu não tens que aplicar a nada. O Brady Corbett desde o início disse que aquilo era um reflexo do estudo das vidas dos vários ditadores. Do que ele pegou foi nos pontos em então comum. estás a dar razão. Não, porque se ele quisesse associar à realidade, acho que teria muitos pormenores a Michael Haneke, como por exemplo o facto do Amour ser um filme situado numa zona urbana de França, em que o espectador é levado ao limite para perceber, você já passou isto em sua casa, isto é com os seus pais, percebes? E o filme não, o filme do Brady Corbett provoca uma distância pelo facto de perceberes que não tens nenhuma referência palpável de dizer isto passa-se naquela época, não tens, que podia ser no século XVIII, ele não diz, não precisa de ser necessariamente, quer dizer, não, precisa de ser no século XX que aparecem lá os automóveis, mas pronto, percebes, acho que não, o filme não tenta ser nem uma crítica ao fascismo, não uma dissecação do fascismo, é apenas uma fábula, como ele explicou muito bem. Para mim é mesmo, o que me irrita mais no filme é que se presta logo a servir para alguma coisa. Não, o filme não podia existir por si só, tem de estar ali a Mas que filme é que existe por si só? Diz-me um filme que existe. Os outros dois, que nós há bocado nomeámos como grandes filmes também deste ano, Elle e Cemitério do Esplendor. E porquê é que existem por si só? Então, o Elle vive de muitas referências também da atualidade. É um filme feito com pretexto, com propósito. Retorcer os lugares comuns que tu tens em relação à mulher no cinema e ao facto de uma mulher, quando é violada num filme, não é a mulher, ai, coitadinha de mim, que sou ingênua e não sei o quê. O Paul Verhoeven é tipo um mestre nisso. O gajo, todos os filmes dele que eu vi, que foram poucos, mas todos os filmes dele tentam brincar sempre com isso. Tentam brincar com o facto daquele filme ser feito numa determinada época e com isso querer chegar ao espectador de uma determinada maneira. E o Elle é isso de uma ponta à outra. Mas o Elle diz as coisas que tem para dizer sobre o mundo real de uma forma bem mais leve, muito menos... Enfim, eu não queria usar esta palavra, mas vai ter de me sair a falar sobre este filme, pretenciosa, muito menos pretenciosa e muito mais descomplexada. O Elle, só eu que usava essa palavra. As coisas que o Elle tem a dizer sobre, e concordo perfeitamente com o que disseste, os clichês que o Elle inverte e as coisas que o Elle pretende mostrar de uma perspectiva completamente irreverente e imprevisível. Isso, ele faz isso, mas de uma forma leve, sem parecer que quer candidatar-se à presidência ou rei, porque o filme do Brady Corbett é de uma seriedade que, se fosse levado para um extremo de filme de terror, ou se houvesse ali um ponto de fuga que mostrasse que essa seriedade era uma seriedade consciente de si mesma, mas não, o problema é que é mesmo um filme... Que é sádico, é repetitivo, é monomaníaco, percebe-se desde o início, o filme desde o início que se percebe o que tem para dizer. E estares a ver aquilo é estares a ver uma só ideia a ser repetida, é uma tecla de piano a ser não concordo, martelada, mas não pronto. Concordo, mas aliás, pode ser. O que eu ia contrapor é que eu acho o Elle, independentemente da qualidade, o contrário no filme leve. O Elle é pesado. Tem uma aparência leve em termos visuais, tem uma montagem rápida, tem planos quase americanos. Eu acho o filme bastante leve até. Leve? Aquilo sim, acho leve. Não, aquilo o filme é leve. Nós vimos juntos e não estávamos a aguentar... Está não, bem, mas um filme leve pode ser um filme comovente e pode ser um filme que despoleta em não é isso, é que estavam a ser empilhados bué cenas, tipo aquela cena onde antes da mãe morrer ela olha para a televisão e a televisão está-se a passar, tipo visualmente. Ele empilha bué cenas, aquilo é bué... Ele está a tirar cenas para ti. Então ela trabalha numa empresa de jogos. Sim. E a cena do jogo que ela está a criar é um espelho do que lhe aconteceu. E há aquela cena onde ela apanha um gajo que está com imagens dela e ela obriga-o tipo a tirar as calças, lembras? Eu acho que tu estás a confundir duas coisas, dois tipos de filmes leves. Estás a confundir o filme leve no sentido da história e o filme leve no sentido da forma como se mostra a ideia do realizador. Acho que o
o Elle é um filme bastante leve em termos visuais e de realização. É um filme que é muito, não direi automático, mas às vezes parece quase que está em piloto automático. É um filme bastante rápido e quando eu vi o Elle achei que ele poderia ser praticamente um filme da indústria americana se não fosse protagonizado por Isabelle Huppert. Sim, o filme é social, mas não podem dizer que o filme não é conceptualmente exatamente, não é isso, mas pela história é como, por exemplo... Então só aqueles jogos mas espera lá, desculpa, tu tens muitos de filmes poder e de mestre escravo que ela tem com o amante... Mas, não venhas buscar a Hegel para a conversa. Mas isso é como, quando isso é como a questão dos muitos clássicos americanos. Há muita gente que tem a ideia errada de que são filmes leves porque são filmes fáceis de ver, mas muitas vezes jogam muito mais com coisas que nós não estamos à espera, como por exemplo o Vertigo joga com a ideia da necrofilia, joga com a ideia da perversão sexual, joga com uma série de ideias que não são fáceis, mas o filme quer dar a ideia que é fácil, porque é um filme americano feito pelo Hitchcock. Agora, isso é bastante diferente, por exemplo, do Haneke, ou nem acho que o Brady Corbett seja comparável, mas que querem ele leva ao extremo e isso muitas vezes é um bocadinho... E no Elle, no ato final, quando ela já sabe quem é o assaltante dela e ela continua a sair com ele, só isso conceptualmente torna o filme tipo, mais pesado do ano e dos mais pesados que eu tenho visto. Pois, não, mas lá está. Toda esta discussão surgiu em torno de uma metáfora, que é estarmos a descrever um filme como leve ou pesado. Agora, vamos esclarecer então o que é que eu quero dizer com leveza de base, para senão está cada um a disparar as suas coisas e não... Okay. Eu quando me refiro a leveza, é tão simples quanto isso. A leveza tem que ver com o filme surgir-me já todo martelado e sublinhado, ou o filme ser uma coisa líquida e ser uma coisa leve porque tem o seu tom de imprevisibilidade e de comédia, como é o Elle. O Elle é uma farsa, é uma comédia de costumes. Claro que trata de temas que nós, no senso comum, descreveríamos como sendo pesados. Sim. Agora, quando eu digo que A Infância de um Líder é um filme pesado, estou a dizer isso porque é um filme que está constantemente a martelar o espectador com a única ideia que tem para mostrar. E é pesado no sentido em que carrega consigo esse peso, não trabalha aquilo de uma forma leve, fluida, não tem nada mesmo para apresentar. Pelo menos era isso que eu queria dizer. Mas os filmes não são apresentações de trabalho da faculdade, não é? Não precisam de ter... Por que não? Podem ter uma ideia... Não sei, mas... Pronto, eu não sei mais o que dizer. Queres acrescentar alguma coisa? Eu gosto mais de Os Gatos Não Têm Vertigem. Também. Sim, grande filme. Que, lá está, tem só uma ideia do princípio ao fim. Nem vi, nem posso... nem eu. Sei lá 2. Sei lá vi. E que mais? Sei lá vi. E que Uau! Título para a sequela. E já que estamos a falar de nerdices de filmes, que mais coisas é que têm visto ultimamente? Que eu não sei. Olha, eu vi Bellatar ultimamente. Olha, isso é bastante leve, é bastante leve. Mas queres falar? Tu já viste cenas dele? Sabes? Não, eu ainda não vi nada dele. Tenho aos DVDs. Sabes como é que ele via filmes, certo? Via filmes na box. Tipo a box nem todos. De nós, TV Cine, da TV Cabo. Não, então vamos... Pois, a Pichot Pong não... Mas eu também não vi Mizoguchi, só vi Como é que se diz o apelido do Pichot Pong? O Iracetakul. O Iracetakul? A Pichot Pong, o Iracetakul. Olha, tipo... Espetacular. Mesmo. Conheci-o em pessoa. É um tipo espetacular mesmo. Houve uma vez que íamos a um debate com ele e ele não quis ir para não faltar uma aula. Tinha uma aula de retórica. Tive um momento assim de ansiedade. Não foi de retórica. Eu faltei a boas aulas de merda para ir à Cinemateca e ao cinema. E nunca me arrependi. São prioridades. Nunca me arrependi. No início arrependia-me era de ficar. Porque era tipo, não, esta aula é importante. E depois, foda-se. Porquê que eu não fui ver o filme checo que a Cinemateca ia passar? Pois. Mas pronto. Não, mas então... Mas e tu, o que é que tens visto, Rafael? Tenho visto quase tudo, por acaso. Tudo que existe. Transformers, a Múmia... Então, não, mas é que se eu tivesse visto um desses blockbusters até podíamos assim dinamizar. Não viste nada disto, não? Não, mas estava a lembrar dos Transformers. Agora no box office. Não sei, claro, mas isso é expectável. Mas... O quê? Não, estar nem número 1 do box office. Não, eu disse que tu não tinhas visto o que estava no box office. Por acaso não. Mas não sei se vocês viram que saiu uma crítica do Transformers americana, acho que é do Village Voice. Basicamente a crítica é o primeiro parágrafo normal, tipo a dizer então, e depois o filme tem aquela cena em que e o parágrafo a seguir é só como se um gato tivesse estado em cima do computador. Só tipo que clickbait tão manhoso. Não é? Pois é.
Isso é mau, não é? É um bocado péssimo. Eu também gostava de ser Todos pago os filmes para- são dignos de serem avaliados. Pode ser o Transformer, pode ser Sim. a Barbie. Acho que aqui se aplica É aquele ditado, se não tens nada de jeito para dizer. mais vale não fazeres mais vale não uma fazeres piada, uma piadola só pelos cliques. Mas Esse provérbio é muito grande. foi um bocado. Eu recordo Não cabe na lareira. se não tens nada para dizer, mais vale não fazeres uma piadola só pelos cliques. Isto é um provérbio português. É um provérbio popular. Foi popular. Agostinho da Silva que disse. Foi Agostinho da Silva. Mas não, vou aqui dizer uma cena importante. Está na altura de começarmos a levar Michael Bay a sério. Como Quem autor. disse que não levávamos a sério até agora? Ele se calhar agora é que está a ficar mais sério. Sim, exato, mas... Mas ele é uma figura de proa daquela corrente que eu te falei, do vulgar authorism. sim, mas ainda não está suficientemente widespread esta cena de... Pá, porque não é o mesmo caso do que a Múmia Olha, podemos falar sobre isto porque temos que estar bué. O Rafael está nisso, tu estás está no completamente meio. fora e eu estou no meio. Não, eu não estou completamente fora, mas continua. Não é o mesmo caso do que a Múmia ou do que Jurassic World ou qualquer coisa assim, porque especialmente ele e com este franchise, como ele nunca falhou o estúdio, tem dado cada vez mais controle. E os filmes, este último, que é isto? Não estão a ver o que é que eu estou a fazer. Estes últimos Transformers Ouve-se agora assim um fap debaixo da mesa. são efetivamente filmes de autor com um budget tipo gigantesco. E a pessoa vê aqui o filme e não dá para confundir. Ele mete aquele humor Michael Bay, levemente racista, levemente problemático. Mete... um shot como o David Fincher, que tem shots que são claramente de David Fincher, também o Michael Bay tem assim uns panos aéreos que é bué... Sim, aqueles à volta também. É bué... É um filme bué dele Mas não é por isso que seja bom. não é por isso que seja bom, mas tem que começar a ser avaliado como, ok, é um filme... Michael Bay pode ser mau e não como é mais um blockbuster de estúdio, porque não aquilo é tudo menos impessoal, porque o grande problema dos blockbusters de estúdio no geral é serem demasiado sem visão e não terem uma alma, não é? E não terem uma alma e serem em piloto automático. E os Transformers podem ser maus, mas têm boa personalidade. Ele é excelente com... Sei que estava a dizer que os robôs tinham personalidade. Não, ele tem bué jeito. Ele tem bué jeito como personagem. Com a Megan Fox tinha muito jeito, tinha. Pois, mas... Essa personagem, não é? É o desempenho dela nesse filme. Olha, tem um grande desempenho. É isso, ele no 1 e 2 e no 3, como em todos, está o mundo a acabar e ele arranja tipo subplots tipo, para os pais da personagem principal que querem que ele vá para a universidade ou que... E ele tem bué jeito para estas... é comic relief bué awkward, porque é o Michael Bay, é sempre levemente racista, tudo. Mas pronto, não se pode negar que são filmes com uma grande dose autoral. Pois, mas eu acho que aí é preciso distinguir um filme de autor de um filme que grita um autor. Tu podes estar sempre a ver Michael Bay escrito por todo lado, mas isso é também aquela conversa que nós já tivemos uma vez um bocado a propósito de Miguel Gomes. Sim. Eu acho que foi contigo, Rui. Deve ter sido. Deve, provavelmente. Acho que sim. Que eu acho que o Michael Bay, ele claramente tem as suas idiosincrasias e os filmes dele têm uma alma, se quiseres, como tu disseste, porque essas idiosincrasias vêm ao de cima e ele não está presente. Sim, ele está sempre presente. Mas também pode cair num extremo e é isso que talvez me coloque alguns entraves ou reservas quanto a classificar os filmes dele como filmes de autor, porque um filme de autor eu entendo um filme que não é só de uma criança que está simplesmente a exprimir o que lhe vai na alma. Quando eu me falo num autor, é um autor que se constitui publicamente, é um autor que quer produzir conteúdo que diga alguma coisa a alguém, que seja comunicável. Ora, qual é o problema? É que se o Michael Bay preencher os seus filmes com signos ou coisas que tu identificas imediatamente Michael Bay, ele está só a autografar, está só a assinar uma folha do início ao fim, está a escrever o seu nome na folha toda. E isso não é comunicar nada. Mas o problema da teoria dos autores, neste caso, é o facto de...
Isso é muito vago, quer dizer, eu acho que não há nenhum realizador, por pior que o seu filme seja, que não o queira comunicar, que não queira sentir que não queira que o espectador se sinta em comunicação com o filme. E daí surge a corrente do vulgar authorism nisso. Eu percebo perfeitamente o que tu disseste, Rafael, mas... Outro dos grandes nomes que está na berra nessa teoria é aquele gajo... Tony Scott? Não, esse é mais Tony Scott é mais aceitável. Sim. Que Sim. seja, mas aquele gajo dos Resident Evil, Paul W.S. Anderson, não é o Thomas. Esse é muito falado nisso também, mas continua. Não, era isso. Eu tenho muitas dúvidas em... eu não sou de teoria dos autores, sou pelos filmes. Acho que há muitos autores consagrados que fizeram grandes filmes de merda. Filmes que dizem que não transmitem nada e não têm... O problema da maior parte dos autores constituídos é que chegam a uma determinada altura na vida em que também têm contas para pagar e começam a fazer filmes que são de bradar aos céus, mas como são autores já têm um estatuto adquirido, não precisam de provar nada. No caso do Michael Bay, eu não digo que ele seja... Qualquer pessoa hoje em dia é um autor, ok... Mas lá está, mas isso, o que tu disseste para mim é o que se vê de um lado negativo. As pessoas quando se referem a filmes maus dizem os filmes do Michael Bay, a maior parte das vezes. Não dizem os filmes, nem aos filmes de super-heróis, é tipo, há uns anos até agora era os filmes do Michael Bay, é tipo o paradigma do filme mau, mas não sei, eu já não vejo um filme de Michael Bay desde o Pearl Harbor completo. Pois, mas essas opiniões... de esquina também, tu sabes disso, se andas bem estapafúrdias sobre... Mas nessa situação podemos perguntar-nos se o mau não é preferível ao medíocre, ou seja, o mau que deixou alguma impressão. Sim, é isso. Ao filme anónimo que vai sair agora, claro, de super-heróis, que tu não sabes quem é o realizador. E nem medíocre, há filmes maus que valem muito mais a pena ver do que filmes razoáveis. Então serão filmes maus? Bom, isso é uma questão semântica. Não, eles são maus. São abortos que caíram no meio da estrada, mas são fascinantes. A Primeira Vez 16mm, o The Room, os filmes do Neil Breen. Mas o Neil Breen... Mas querem falar sobre o Neil Isto Breen? é o culto do mal. Vamos falar sobre o Neil Breen. Posso só acrescentar que o The Room só é bom por causa do evento. Sim, porque sofre muito em comparação com o do Neil Breen. Pois, porque nós vimos todos a mesma sessão, sim, certo? Sim. E eu, se não fosse por estar toda a gente aos berros, eu estava muito aborrecido a ver aquilo. Sim. O filme é um bocadinho entediante. E se não tivessem dado 2 shots de whisky... Não, a Primeira Vez 16mm bate tudo. Mas tu já viste o Fateful Findings, do Neil Breen? Não vi todo, a questão é essa, é como o The Room. Eu durante muitos anos nunca vi o The Room todo, vi as partes os boas. Apanhados. Mas eu acho que o Neil Breen não e o Fateful Findings, acho que é o Fateful Findings que tem aquela cena em que ele está com uma pessoa nas mãos e tipo, não. É tão bom. E com sangue falso, mas pronto. Sim, não. Mas isto é outra coisa. Sim, tem essa cena. Isto é o culto do mau, não é bem os filmes maus por si só, porque filmes maus... Só que aí é importante falar numa espécie de self-awareness, de noção de si. Por exemplo, há outro filme nessa vertente que está no YouTube, que é o Birdemic. O Birdemic é só mau. Pronto, mas, ou por exemplo, aqueles gajos que fazem spin-offs de filmes já existentes, low budget, tipo Sharknado ou das Tarantulas, etc. Sim. Não gosto. Sharktopus vs. O fenómeno original pode ser sem querer, mas a partir do momento que há recepção este filme é tão mau que é bom, tipo o Birdemic, há o Birdemic 2. E eles obviamente já tinham a noção de que havia um grupo de fãs que gostavam por causa do filme ser tão low budget. Mas então isso é mau. Eles recriam isso. Mas isso depois perde pois, a piada. e é ao recriar que perde a piada, porque deixa de ser intencional. genuíno. Yeah. Mas isso para mim é que é mau cinema. Eu não consigo dizer que os filmes de Neil Breen sejam maus, porque apesar são sinceros. São sinceros e porque são... Porque o gajo ficas fascinado naquilo que está a acontecer. Eu fico fascinado com aquele Mas o copycat dele que fizesse de propósito já não era... Mas não é uma questão de intencionalidade. Não, como por exemplo o Tommy Wiseau, a partir do momento em que percebe pois, que o isso foi eu a ser isso é a vossa romântico. visão romântica. Isto não é uma questão de intencionalidade. Mas o Tommy Wiseau, o caso dele também é paradigmático. Quer dizer, ele faz o filme, toda a gente sabe que era um drama, que ele queria fazer um drama. Tinha um calhamaço de 500 páginas, que era uma peça de teatro que foi
primeira versão do The Room e de repente ele percebe que o filme está a gerar bastante lucro graças às sessões de culto e diz, não, o filme é uma comédia negra. Eu sempre quis que fosse uma comédia negra. Pronto, é isso. A partir do momento em que tem piada, parece que deixa de ter piada. Quando é que vai sair o filme sobre o The Room? Epá, cá não sei. Com o James Franco, não? Eu estou curioso, porque o livro é hilariante. Acho que teve boas reviews. Sim, o James Franco não é um grande realizador, mas do que eu vi dele... Já vi algumas coisas dele um bocadinho... Não, mas eu creio que ele vai fazer porque o livro tem muito para onde se pegar. A história do Tommy Wiseau é fascinante. Pois, tu ganhaste esse livro. Já na sessão de culto, nós fomos no Nimas. Sim, em que tu tinhas de... Como é que era o... Era tipo Era uma dizer, battle com o argumentista dos gatos não tem vertigens, o Tiago R. Santos, em que tínhamos de assinalar... Eu não vi o filme, não fiz qualquer juízo de valor porque eu não vi o filme. Pois eu também não. Que era tipo, já não sei, era o Al Pacino, era filmes do Al Pacino. E depois tínhamos de ir dizendo e quem perdesse primeiro ele perdeu porque repetiu um filme que já tinha dito. Outro filme que eu não sei se vai vir para cá é o Voyage of Time, do Malik. Do Malik. Que pronto, esse literalmente não se pode dizer que é ele a fazer um documentário da BBC, porque esse filme é literalmente um documentário da BBC. Sim, foi ele a fazer um documentário sobre a Terra. Ele há pouco tempo fez uma aparição pública. Com narração do Brad Pitt. Ainda estou de sair da casca. Foi no South... naquele festival... South by Southwest. Exatamente, South by Southwest. Pronto, o festival de música onde ele filmou o Song de Song. Sim. O Song de Song é das grandes obras-primas do século, não podem perder. Ainda não vi, mas... Eu não gosto de falar já de obras-primas deste século porque acho que ainda é muito... Não, eu estou meio a brincar, eu não posso dizer que é das grandes obras-primas do século. É o Dark Knight do Christopher Nolan. Já estou. Vocês não estão a ver, mas eu já estou aqui a fumegar. Não, eu estou a gozar, eu não gosto dos filmes. Eu estava meio a gozar, mas o Song de Song de Malik é dos filmes mais com noção do presente que eu já vi. Pronto. É o mais zeitgeist possível. É isso que queres dizer? Não. Então o que queres dizer com noção do presente? É que não é zeitgeist. Especialmente... Zeitgeisty? Sim. Especialmente porque quando... É com o adjetivo de zeitgeist. Quando tu podes caracterizar um filme com esse adjetivo, já é por si só um filme que está a tentar muito. Porque para sobressair tanto que tu dizes este filme é bué de agora, já é um filme que está a tentar muito. Agora, mas este do Malik E eu acho que não estou a ser biased, nem estou a ser parcial, porque eu ia para o filme sem expectativas. E o filme, porque o anterior, com o Christian Bale, não foi assim tão bom. E este filme começa com footage de um concerto, e eu que sou Malik, mais natureza possível, eu estava um bocado desconfortável, estava a pensar, pronto, ele passou-se. Pronto, ele agora já está a rapacidade. Ele passou-se, mas não, portanto, para alguém que entrou na sala assim e que saiu dela achando que era o melhor filme dele, sem dúvida, e um dos melhores que Mas já viste os primeiros filmes dele? O Badlands, o Days of Heaven... Não, eu sou o Malik New Age, só a partir da árvore da vida. Ou seja, vida. aqueles que são universalmente tidos como melhores deles, tu ainda não viste. Exato. Não, mas o Thin Red Line é meio caminho andado para a árvore da vida, pelo que eu me lembro. Sim, mas a árvore da vida foi a renascença dele, que ele agora faz um filme por ano ou dois. Pois. Já vai sair outro este ano, pelo menos nos Estados Unidos, que passa-se na Segunda Guerra. Sim, que é narrativo, ele disse que vai ser um filme narrativo. Pela primeira vez. Narrativo formalmente mas falando. será que bate o do Nolan da Segunda Guerra? Vamos falar sobre isto, expectativas. Podemos falar, podemos ficar aqui mais tempo. Eu tenho expectativas que ele faça da Segunda Guerra Mundial a coisa mais complicada possível. Ele vai meter o herói com alucinações, metade daquilo não aconteceu mesmo, no fim descobrimos que há assim um mecanismo de viagens no tempo, assim dentro de um campo de concentração ou assim, e toda a gente vai à net procurar Eu acho que não, porque o Nolan, apesar de gostar desses mecanismos, ele já fez um filme bastante convencional, que é o Insomnia, que eu acho que é o grande filme dele. Até hoje ainda acho que é o grande filme dele. Eu gostei do Interstellar mais do que vocês os dois. Eu fui ver contigo o Interstellar e eu lembro-me de ter ficado com boa impressão do filme. E depois foi descendo. E foi descendo ao passar das horas, porque não sei. deixei de acreditar. É tipo...
quando esta comparação é péssima, mas quando tipo és crente de uma igreja e de um dia para o outro começas a perceber, peraí, mas que aquilo Não. e depois aquilo... Mas é bué isso, porque ele, especialmente esta parceria que ele tem com o Hans Zimmer, é bué, bora elevar o espectador até ele estar aqui a derramar de emoção. Mas acho que o Interstellar é o melhor que eu vi dele, especialmente porque eu revi o Inception há pouco tempo e não envelheceu nada bem. Opa, o Inception eu vi quando saiu, lembro-me de estar com duas amigas, uma delas era muito gira, eu gostava de ter namorado com ela na altura, mas não namorei. Portanto, era amiga feia, era amiga gira. Não, isto foi há 10 anos, portanto tinha o filme já tem 10 anos. Sim, o Inception saiu para aí há 10 anos. Em 2010, Não, portanto tinha 14 ou 15 anos, eu lembro-me. E a Raquel estava a anos-luz de existir nessa altura. Isto agora é péssimo de dizer, desculpa. Já tinha nascido. Já tinha nascido. Não, ela mais velha. E elas já tinham ido ver o filme e estavam, uau, pá, não percebemos nada, tal e coisa. E eu fui ver com elas e como era uma temática que me interessava muito, os sonhos, dentro dos sonhos, eram coisas que eu até imaginava em banda desenhada. Não, pera. Não, mas depois fui a ver o filme e na altura fiquei um bocado decepcionado porque estava à espera de da coisa grande que toda a gente fez. Pá, eu não acho que seja um filme atrozmente, não seja a pior coisa de todos os tempos, não é? E eu gosto moderadamente do filme, só que na altura fiquei muito iludido porque, como todos os filmes do Nolan, é mais fixe o que as pessoas fazem dele do que propriamente o filme. O que eu acho dos filmes do Nolan é que normalmente são o seguinte: vamos ignorar uma data de cenas, vamos sacrificar isso para construir um núcleo emocional mais forte possível. E é, mesmo nos Batmans, tipo, a primeira coisa que tu achas é que é épico, mas se tu vais ver a história é desnecessariamente complexa. Não, e não é complexa porque ele depois corta coisas para pôr noutros sítios e aquilo acaba por ficar uma salganhada. Sim, mas o que tu te lembras é das partes incríveis, épicas, os culminares que ele faz com o Hans Zimmer. E portanto não é um cineasta holístico de todo e talvez nem seja muito bom, nem bom, mas ele consegue esses grandes momentos. E o problema do Interstellar é que à medida que o tempo foi passando percebi que ele ainda vai roubar mais coisas ao 2001 do que eu me lembrava. A cena final... mas isso não é problema. É um bocado porque são quase tiradas a papel químico. Havia coisas que quando eu estava no cinema percebi logo que eram imitação. Os planos da órbita da estação espacial a rodar, que ele até repete até a exaustão, alguns pormenores da história, mas até o final é muito parecido com o final de 2001. É um problema a partir do momento em que ele faz pior. Só para mim. Eu acho que o roubar ideias não é um problema nunca. Não. Mas isto não estamos a falar de intertextualidade. A questão é que não há nada para roubar porque não há nada original, ok. A mesma história 1000 vezes. Não, sim, mas a questão é quando, por exemplo, eu de repente agora começo a falar como tu e começo a dizer as mesmas coisas que tu estás a dizer da mesma maneira. E ele faz isso no filme. Ele filma a estação espacial exatamente como o Kubrick filmou no 2001. E a cena do clímax final está filmada exatamente da mesma maneira, com os mesmos artefactos que o Kubrick. Mas ias a dizer qualquer coisa? Não, eu ia dizer que a partir do Kubrick, que eu, apesar de tudo, eu até considero o Nolan, mas eu também não gosto muito do Kubrick, e eu considero o Nolan um herdeiro do Kubrick. Sim. Só que agrava tudo que eu já não gostava no Kubrick. Nomeadamente o Inception, que tu disseste que esperavas que fosse um filme sobre... Disseste que esperavas que fosse um filme sobre sonhos, e o filme não é de todo um filme sobre sonhos, é um filme de videojogo. Sim. Agora, é um filme de videojogo mau. Eu acho que essa estética de videojogo, e nós já temos falado muito sobre isso, tem sido melhor implementada noutros filmes. Sim. E já está a anunciar-se, se calhar até mais no El, do Verhoeven, do que propriamente... Mas o El não é um filme de videojogo, é um filme que se passa com uma gaja que trabalha nos videojogos. Mas tem ali um outro toque... Eu e o Rafael falámos... Há muito quando ela está à procura de modos de se defender contra futuras invasões, ela compra um machado. Pois é. E fica escondido e depois esconde-se atrás dos carros para atacar o outro. Sim, depois, sim. Bom, não vamos estragar o filme. Não falarem em filmes de videojogos, o filme Crank com Jason Statham é dos grandes filmes. Não estou a gostar. Mas o Inception não é sobre sonhos. O Inception é sobre
tu quereres meter um texto dentro de um texto dentro de um texto, que não tem mal nenhum. Agora, o problema disso é que quando tu reduzes o filme a esse mecanismo e reduzes o filme a uma operação mental quase matemática, tudo o resto, se tu olhares para além disso, o que tu vês são personagens de papel, Sim. são coisas que não estão a acontecer. Sim, uma personagem só serve para explicar a Sim, história. é isso. Também acontece É a mesma isso. coisa. Filmes, videojogos maus. John Wick 2, o pior filme que eu já... Eu tenho muita curiosidade em ver o John Wick 2. Tu sabes que eu gostei bué de um, achei um filme de ação é simples, é straight to the point, Sim. uma história de vingança simples. O 2 é ridículo. Eu tenho muita curiosidade também de ver o Logan, que toda a gente está... Não vi também. O 2, vou contar uma cena do 2 que não é relevante para a história. Ele encontra, sabe a cena que eu vou falar? Ele encontra uma dada personagem que é, portanto, isto é o Keanu Reeves. Sim. E ele encontra a personagem... do como é que se chama o ator? Não é o Lawrence Fishburne. É, o Lawrence... A sério? Ele encontra essa personagem e ele diz assim, esse Lawrence Fishburne diz assim, John Wick, sim, eu conheci-te há muito tempo, era outra altura, era outro mundo, e eu ajudei-te, lembras? E tu levantaste e aplaudiste, não é? E eu tipo incrédulo, a sério que isto está a acontecer? Isto é uma referência metatextual ao Matrix? Então o filme leva-se a sério ou não? E foi muito estranho, é dos momentos mais estranhos que eu já tive em cinema. Em sala de cinema, porque um dos melhores momentos que eu tive em sala de cinema foi quando fomos ver o El e uma senhora estava a berrar queres estragar essa cena? Dizemos que é uma... Spoiler alert. Foi uma cena cómica muito inesperada e nós começámos a ouvir berros da sala. Era uma senhora que estava a rir tanto. Como no concerto da FX Twin. Como no concerto da FX Twin. Fim do spoiler alert. Para as pessoas estarem... Nem houve spoiler. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a dizer. Não sei, foi uma tenho bela que ir... tertúlia, mas temos todos de ir para casa, não é? Recebi uma notificação que os Caricas têm uma música nova no YouTube. Tens de ir ouvir. Tenho de ir ouvir. É grande som. Foi a que eu pus no YouTube. Eu tive... pronto. Diz. Faz-me lembrar daquela série da RTP, os Galinhos. A família Galaró. Lembro-me também disso. Era bué assustador. Todo esse subgénero de séries infantis... Da RTP. Não, todo esse subgénero de séries infantis onde em vez de desenhos tem pessoas reais em fatos e máscaras, sempre achei... Não, e quando vês a cara das pessoas, que eles são galinhas, mas vês a cara tipo... Tem make-up e tem um bico por cima. É bué estranho. Muito too close for comfort. Tipo... É o Uncanny Valley. É isso. Obrigado. Pronto, então... Nada? Tá? Não. Então muito obrigado, saudinha. Obrigado. E pronto, é isto. Boas férias. Boas férias. Olha, depois vocês estão de férias, ou não? Então vá, saudinha.